Olá a todos, boa tarde. Eu sou o professor Edson Marques. Nós vamos falar hoje sobre alimentação durante o período de quarentena, durante o período de pandemia. Como nós vamos manter a nossa alimentação adequada, para que nós possamos manter o nosso corpo também equilibrado, fisicamente, mantendo a saúde, mantendo toda a condição de harmonia do nosso corpo com as práticas aliando, com as práticas de atividades diárias e evitando duas coisas importantes na nossa vida, no nosso cotidiano, que é o sedentarismo, que é a falta de atividade física, muitas vezes a diminuição da atividade física, e evitando também a obesidade, ou o acúmulo, que é o acúmulo de gordura, além daquilo que nós precisamos e normalmente está inserido dentro da nossa dieta, dentro da nossa alimentação. Então nós vamos ter esse aqui um momento, para identificarmos primeiro as opções para o período que nós estamos vivendo, que é o período de quarentena, o período de isolamento social. Então, espero que você possa estar usufruindo dessa informação e seja bastante proveitoso para você. Beleza? Então acompanhe com a gente. São especialmente 10 dicas sobre alimentos ou formas de como você se alimentar durante o período de quarentena, durante o período de pandemia. Então, o que é importante? Primeiro você vai ter, a primeira dica, buscar sempre informações sobre o tipo de alimento e dar preferência aos alimentos que são alimentos in natura, aqueles que são protegidos de conservantes, evita aqueles industrializados, e os alimentos in natura, como as frutas, as verduras, e os alimentos que são produzidos de forma mais caseira, sem a necessidade da industrialização, eles são mais eficientes, no caso, para suprir a nossa necessidade alimentar. Então, essa é a primeira dica. Procura mais os alimentos in natura, beleza? Então, ainda nós vamos estar sempre preocupados com o preparo dos alimentos. Como preparar, questão do ambiente em que você vai preparar os alimentos, mantendo sempre uma limpeza desses ambientes, mantendo esses alimentos bem conservados, então, para que eles sejam mais úteis, na sua alimentação. Então, a segunda dica é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Então, eu tenho exemplo aqui de alimentos como manteigas, óleos, gorduras que você usa para fritura, ou aquela comida mais recheada ali. Você vai ter todo esse cuidado para usar esses alimentos com moderação, pequenas quantidades. Para quê? Para que eles não venham estar causando acúmulo alimentar, e possa trazer prejuízos à tua saúde. Outro ponto importante, ou uma terceira dica para esse período, é limitar o consumo de alimentos processados. Então, alguns ingredientes que usam processamento de fabricação, alimentos em conserva e outros tipos de alimentos que são processados, em vez dos in natura, como eu falei no primeiro item. Então, você dá uma limitada nesse tipo de alimento, para que eles não venham estar causando geralmente, o acúmulo de gordura no nosso organismo, Então, quando for preparar determinadas comidas, determinados alimentos, faz essa substituição pelos alimentos mais in natura. A quarta dica para esse momento é evitar o consumo de alimentos que são altamente processados, ou ultraprocessados, que é o nome mais dinâmico. E esses alimentos ultraprocessados, eles
tem uma composição nutricional, ela é totalmente desbalanceada. Então, não vai servir tanto para balancear a tua alimentação durante o período de quarentena, durante o período de isolamento social. Beleza? Então, os alimentos, quais são os alimentos ultraprocessados, né? Alguns exemplos, né? Alimentos que contêm aditivos, excesso de gordura, isso você vai identificar na descrição do alimento, né? O açúcar, o sódio, outras substâncias que são nocivas à saúde, né? São vários os produtos, biscoitos doces, biscoitos salgados, sucos em pó, refrigerantes, né? Tá aí nesse grupo. Os temperos prontos, muito cuidado com isso, os alimentos embutidos, os salgadinhos, né? Que você vai lá no mercado, na pastelaria, mercado de salgadinhos que vêm empacotados, tal. Algumas guloseimas, entre outros alimentos que são ultraprocessados, às vezes eles têm um período longo de duração, de validade, são alimentos, você verifica isso olhando bem o rótulo do produto, verificando as datas, normalmente no fundo ou em alguma outra parte dos alimentos, você vai encontrar esse período, né? Ver se ele já faz algum tempo que foi fabricado, então isso é importante para que seja eficiente na tua alimentação. Outro ponto, o quinto item, é como comer, né? Como eu vou comer? Qual o período que eu vou comer? Quantas vezes eu vou me alimentar durante o dia? Às vezes as pessoas confundem muito essa questão. Muitas vezes você acha que fazer um prato no almoço, por exemplo, e colocar aquele prato, super prato, isso vai fazer bem à saúde. Não, é melhor você manter uma regularidade, a primeira atenção, regularidade, diariamente, né? Não ficar variando muito a questão do tempo que você vai se alimentar. Escolhe um ambiente, falei anteriormente, um ambiente propício, um ambiente bem harmonioso para você fazer a sua alimentação. Busca sempre companhia, né? Nesse período de quarentena, todo mundo está em casa, então reúne a família para fazer a alimentação ali no horário certo e dá um incentivo também para o outro, vai mostrando diferenças na alimentação para que haja uma harmonia nesse momento. Então procura fazer essas refeições, né, em horários semelhantes diariamente, para evita o beliscar, simplesmente chegar, vou ali na cozinha, belisca alguma coisa e na hora de alimentar, na hora principal você não consegue manter a sua alimentação de forma adequada, né? Então sempre tem essa preocupação, né? Beleza? Vamos lá. Mais um item, o item 6, mais uma dica. Faça as suas compras no mercado, em locais que oferecem variedades, né? Variedade de alimentos. Você vai num local e não tem o que você quer, você vai comprar qualquer coisa, não. Você procura alimentos in natura, vai ter que ter opção, evita os alimentos muito processados, né? Então, dá uma organizada na questão da sua saída, né? Só vai sair também em caso de necessidade para comprar determinados alimentos, para que não haja uma aglomeração no supermercado, vai sempre protegido com máscaras, usa o gel para limpar as mãos, chegar em casa faz toda uma higiene e escolhe os melhores alimentos, né? E dá preferência também aos alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos, né? E aqui isso é diretamente do produtor nesse período. A dica número 7 é você desenvolva, né? Exercite, partilhe habilidades culinárias, né? E a cozinha, por exemplo. Então, quem não foi na cozinha ainda nesse período, né? Cozinha não é o único lugar somente para as mulheres, mas os homens também podem participar. Se você é jovem, mas não tem habilidade, mas vai lá descobrir alguma coisa você pode fazer. Começa preparando um ovo, preparando um cuscuz, preparando um café. Tenta ampliar esse leque, pesquisa na internet como preparar alguma coisa diferente, alguma novidade, algo que seja criativo também. É importante preparar uma salada. Então, busque exercitar esse processo de criar também uma postura dentro de casa, né? Você está dentro de casa e precisa também desenvolver essas habilidades. Às vezes você tem habilidade, mas não sabe que tem habilidade. Então, busca ter essa habilidade também de habilidades culinárias, né? Tem muita opção aí de informação sobre como fazer isso. Eu já tenho feito isso também. Às vezes eu vou à cozinha, às vezes eu vou acompanhar o Lucas no seu
ele quer criar alguma coisa, a gente vai junto, né? Então, tem dado certo. A dica número 8 é planeje o uso do tempo. Então, você precisa planejar o tempo para sua alimentação, né? Para que haja ali uma organização no seu dia a dia de como você vai se alimentar, o que é que vai ter no café da manhã, no lanche, no almoço, outro lanche, no jantar, o lanche da noite, são refeições regulares, e se você vai acrescentar alguma outra refeição, né, refeição extra, ela tem que estar bem planejada. Para quê? Para que haja um equilíbrio, uma harmonia no seu corpo, né? Então você já planejou a compra de alimentos, você já sabe o que você tem no seu armário, na sua despensa, então organiza naquele dia quais são as melhores opções para todo mundo, né? Pensa num conjunto de pessoas ali que estão em casa, pensa nas crianças, pensa nos adultos, alguém precisa de uma alimentação especial para que haja colocar mais frutas, preciso colocar um pouco mais de verduras, preciso incentivar as crianças a comer um pouco mais de frutas, a comer um pouco mais de verduras, né? Que formam os pratos que são da alimentação saudável. Então, dizendo, aqui, por exemplo, eu vou usar essa referência, abacaxi muito rico em vitamina C, né? As outras frutas, alimentos que são ricos em carboidratos, como a banana, então, que tem que fazer parte da nossa dieta, né? Então, a dica número 9, outra dica, né? Quando estiver fora de casa, às vezes a gente precisa sair, às vezes alguém vai trabalhar, precisa ir na farmácia, então avalie então se é necessário fazer uma alimentação fora de casa, né? Então você já tem que planejar também onde que você vai fazer essa alimentação. Vai chegar em qualquer lugar para se alimentar, né? Vai ter que escolher lugares onde haja realmente higiene. Se for na banquinha lá, ver se o vendedor está usando os equipamentos de proteção individual, se ele não está pegando os alimentos, né? Para que não haja uma contaminação ali por toques, né, por condutas irregulares. Então, escolhe os melhores lugares. Se for pedir o fast food, dá uma verificada no cardápio para ver se esse tipo de alimentação está sendo bem, ver a questão da qualidade da alimentação que você está solicitando para dentro da sua casa. Aí, se você for sair, ver como é que faz esse tipo de alimentação. Essa é uma dica importante, né? Então, a 10ª dica, seja crítico quanto a informações, né? Então, você tem aqui a embalagem, por exemplo, eu vou usar essa embalagem aqui de referência. Então, tem aqui várias informações, quem produziu, alguns dados da empresa, datas, né, datas importantes, a questão da informação nutricional que o alimento deve trazer para você, se ela vai ter calorias, carboidratos, proteínas, gorduras. Seja crítico sobre isso. Sobre as orientações, sobre as mensagens, sobre alimentações vinculadas em propagandas, não ver, porque alguém fez uma propaganda lá de um hambúrguer, que isso é bom para você. Então seja bastante crítico, né? A função da publicidade é ver informação sobre as 10 dicas para uma alimentação saudável durante a quarentena. Aí você faz o seguinte, compra essas 10 dicas, alia alguma atividade física em casa, né? Em casa, uma atividade, uma jornada de 15 minutos diários em casa, 15 a 30 minutos, que você vai te fazer muito bem, vai preparar o teu organismo melhor, vai dar uma resistência, o sistema imunológico vai funcionar melhor e você também vai estar livre do coronavírus ou desse vírus que está circulando aí em todos os lugares. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A todos vocês um grande abraço.